Boa noite, professora. Boa noite a todos da banca. Meu nome é Júlia. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Carlos. Bom, então, nosso estudo é sobre o coagulante natural à base de quitosana. Então, eu vou começar introduzindo, né, o tema, depois a gente segue para a metodologia, onde eu vou apresentar a utilização da quitosana como coagulante. Logo em seguida, a Gabi vai falar do processo de obtenção da quitina e de desacetilação da quitina para obtenção da quitosana. E eu vou finalizar com a viabilidade do uso da quitosana no tratamento da água. Como resultado de discussões, o Carlos vai apresentar os 2 fluxogramas que a gente propôs e eu vou fechar o nosso trabalho concluindo, realizando as considerações finais. Então, para que a água esteja própria para uso, é preciso tratá-la a fim de eliminar os sólidos em suspensão nela contidos, tais como as microalgas, bactérias, areia e ou argila. O tratamento se dá através da floculação, decantação, filtração e desinfecção, os quais o Carlos vai explicar mais para frente. Na floculação, que é o foco do nosso trabalho, essa carga suspensa, ela coagula-se e formam-se flocos. Para que essa coagulação ocorra, é necessário a adição de uma substância coagulante. No tratamento convencional, essa substância é o sulfato de alumínio. No nosso trabalho, a gente vai mostrar que é possível também adicionar a quitosana como coagulante, pois ela é um biopolímero. Bom, então eu vou começar com a metodologia para explicar um pouquinho sobre a utilização da quitosana como coagulante. Então, de acordo com Lima Jr., o exoesqueleto do camarão é um subproduto da atividade pesqueira que pode ser reaproveitado na extração da quitina. No Brasil, essa produção é em torno de 80 mil toneladas, das quais 40 mil são rejeitos. Por que 40 mil? Porque o peso total do camarão representa 50% dele, ou seja, exoesqueleto e cabeça viram rejeitos, ou seja, não são consumidos. Então, realizar essa bioconversão do rejeito e reaproveitamento é ambientalmente correto. Agora eu vou falar um pouco sobre como funciona o processo de obtenção da quitina. Funciona da seguinte maneira. Segundo Moura, ela possui 3 etapas, que é a desmineralização, desproteinização e despigmentação. Nessas etapas, são utilizadas soluções ácidas, alcalinas, solventes orgânicos, água e altas temperaturas. E são feitas para a eliminação do carbonato, fosfato de cálcio ou de magnésio, proteínas e pigmentos. Ela requer muita energia e recursos, tais como a água e os agentes químicos empregados. E gera muitos resíduos complexos para se tratar quando são descartados de forma inadequada. E para evitar esse problema, nós sugerimos a utilização do camarão Lithophilus vanamei, que é o que está apresentado na imagem, para poder reduzir toda essa problemática. Agora eu vou falar um pouco sobre a desacetilação da quitina para a obtenção da quitosana. Depois de se obter a quitina, é possível obter a quitosana. E segundo Spinelli, a quitosana é o principal produto para o tratamento de água de forma biodegradável, porque é um polímero natural obtido a partir da quitina, que vem do exoesqueleto de crustáceos. Seu uso evita que o descarte inadequado do subproduto cause problemas ambientais. A obtenção é feita a partir de 4 tipos de desacetilação. A desacetilação por hidrólise enzimática, por fusão alcalina, a desacetilação homogênea e heterogênea. A desacetilação heterogênea é a mais viável, haja vista que as anteriores possuem baixa eficiência. Ela é feita a partir de meios aquosos alcalinos. O tempo de reação e a temperatura variam em função da concentração. Quanto maior for a concentração, menor o tempo e a temperatura serão empregados na reação, como pode ser visto na tabela a seguir. Numa solução aquosa de hidróxido de sódio de 5% de concentração, são necessárias 150 graus Celsius por 24 horas. Na solução de 40% de concentração, são necessários 100 graus Celsius por 18 horas, e na solução de 50% de concentração, são necessários 100 graus Celsius por apenas 1 hora. Bom, então vou falar um pouquinho sobre a viabilidade do uso da quitosana no tratamento da água. Então, segundo Capelletti,
O consumo e o agravamento da escassez da água têm aumentado a importância da substituição da água potável pela água tratada, principalmente nas indústrias. O uso da quitosana na limpeza da água em comparação ao sulfato de alumínio mostra-se muito eficiente ambientalmente falando, pois o coagulante inorgânico libera resíduos tóxicos e não biodegradáveis. Esse método apresenta baixa nocividade antrópica, além de que o lodo produzido poderá ser compostado. Essa é a nossa sugestão. A maior desvantagem é seu alto custo e o fato de que ela não obtém a mesma eficiência que o sulfato de alumínio, onde, por sua vez, obtém um pH entre 7 e 7,5. E utilizando a quitosana, o pH ele varia de 4 e até 9. Então, como resultado das discussões, agora o Carlos vai apresentar os 2 tipos de tratamento de água que nós propusemos. Olá, pessoal. Eu vou apresentar aqui os resultados e discussões do fluxograma de um tratamento de água com sulfato de alumínio. Bom, o primeiro passo, né, é a captação, seja de algum rio, algum lago, vai captar água suja, né, que vai passar pelo primeiro processo de tratamento, que é o gradeamento, que é quando os sedimentos maiores ficam contidos na grade. E logo após isso, vai acontecer a doação, que é o transporte até os tanques da ETA. O terceiro passo vai ser a coagulação, que consiste na adição e dispersão do sulfato de alumínio, que é um coagulante, na água, para sua floculação, o qual é adicionado no ponto de maior agitação. Decantação é quando os sedimentos ficam no fundo do tanque, que vai passar pela filtragem dos sólidos que estão presentes no fundo do tanque da ETA. Logo após isso, vai passar pela desinfecção, que é a adição do cloro, que vai matar os restos de bactérias e micro-organismos que restaram na água. Por último passo, vai ser posto todo o líquido tratado em um reservatório, antes de ser abastecido para o resto da população. Agora eu vou apresentar os resultados e discussões com um fluxograma de um tratamento de água com quitosana. Bom, então, o primeiro passo vai começar lá na atividade da pesca, né? Que o subproduto vai ser o camarão, e vão ter 2 opções na utilização do camarão. Se ele for consumido, o fim vai ser a indústria alimentícia. Caso não seja, ele vai ser rejeito, o exoesqueleto e sua cabeça. Caso seja aproveitado, ele irá para a extração da quitina. Caso não seja, o fim dele será descarte. Após a extração da quitina, ocorrerá a desetilização dele e ocorrerá também o agente floculante que será retirado da quitosana. Logo após isso, passará pelo tratamento de um efluente que passará pelo método da coagulação e floculação, como já dito. O método consiste na adição e dispersão do sulfato de alumínio na água para a floculação, o qual é adicionado o maior ponto de agitação. Logo após isso, será entregue a decantação. A decantação é o processo no qual ocorre a depositação em suspensão pela ação da gravidade realizada nos decantadores. E, por último, ocorre a filtração, que consiste em passar a água através de substâncias porosas, capazes de reter os flocos que passam sem decantar-se ou outras impurezas. E, o fim, sairá a água tratada. Bom, então, como conclusão, a gente apresentou aqui que a quitosana, ela mostra-se um eficiente coagulante para o tratamento da água, pois além de ser um biopolímero biodegradável e atóxico, ela representa um avanço ao equilíbrio sustentável, porque o lodo proveniente da decantação não contém elementos metálicos ou qualquer outra espécie nociva antrópica. Por isso, nesse trabalho, nós propusemos que ele seja, então, compostado. A maior desvantagem é seu custo elevado devido à necessidade de importação pela baixa produção nacional. Essas foram as referências utilizadas para poder montar esses slides e também para poder montar a apresentação. Muito obrigada, professora, e a todos da banca. Boa noite. Boa noite. Boa noite.